Eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo da Plus Cargo. O transporte de cargas, seja pelo modal marítimo, rodoviário, aéreo, envolve riscos externos que podem interferir no andamento da operação logística e que não podem ser controlados. Por esse motivo, o seguro internacional de cargas é um item imprescindível para as empresas. Para explicar quais são as opções adequadas e o que é importante observar na hora de contratar o seguro, eu convidei o Carlos Lino, da Gescorp Seguros. Obrigada por aceitar nosso convite, Carlos. Olá, Soraya, como é que vai? Tudo bom? Prazer Tudo em estar aqui jóia. com vocês, dividir esse momento aí, conversar um pouquinho com vocês a respeito de seguros de transporte. Carlos, então fala pra gente, o que é o seguro de transporte internacional de carga e o que ele garante? Bom, Soraya, o seguro internacional, o que ele serve? Ele vai garantir a reposição da nossa mercadoria, seja numa perda parcial ou total, e ele vai garantir o bem-estar da nossa mercadoria do ponto A até o ponto B. Ou seja, nós estamos falando aqui do modal exportação ou importação. Se eu, Carlos, estou fazendo uma venda para a Soraya e estou exportando uma mercadoria para você, a garantia vai iniciar conforme o Incoterm de compra e venda, respeitando ele, né, o Incoterm, do momento em que a mercadoria sair da minha empresa até a chegada na sua empresa, se for uma venda CIF, por exemplo. Essa que é a ideia do seguro de transporte internacional. E quais são os tipos de seguro internacional? Bom, Soraya, o mercado oferece para o seguro de transporte internacional embarcador dois tipos de seguro. Um, que é o mais utilizado hoje em dia, que é a cobertura ampla A, certo? Que é destinado a mercadorias novas. E essa cobertura ampla A, vamos falar assim de forma bem resumida, ela vai dar garantia para algum acidente que a nossa mercadoria sofra durante o transporte, o roubo, seja parcial ou total da mercadoria, o extravio, a avaria grossa, que é uma situação que tem ocorrido muito nos últimos anos, certo? E o principal também que a gente nota, assim, se eu for fazer um levantamento do tipo de sinistro, que são as avarias. O que se entende por avarias? A mercadoria que chegou molhada, amassada, rasgada, quebrada, isso a gente identifica como um exemplo de avarias, tá? E num segundo momento, a gente tem a segunda cobertura, que é a chamada cobertura restrita C, ou seja, ela não concede a cobertura de avarias e normalmente se classifica ou se dá uma cobertura para a mercadoria nessa cobertura restrita C, quando a gente está falando, por exemplo, de um maquinário usado ou de qualquer bem usado, porque vamos imaginar, se essa mercadoria usada ela pode estar arranhada, ela pode estar amassada, ela já pode ter algum problema de causa externa. E, consequentemente, o mercado segurador não concede cobertura de avarias para esse tipo de bem. Tá? Aí seriam essas duas coberturas que o mercado segurador oferece. Claro que aí, conforme o tipo de mercadoria, alguns adicionais a mais ou a menos para atender a particularidade do bem. Tá? Ô Carlos, e como que é calculado o valor do seguro? Bom, Soraya, quando a gente vai fazer o seguro de uma carga, a gente tem que primeiro definir assim, quais são as verbas que a gente vai contratar. O que a gente pode contratar? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma importação. Nós vamos iniciar com o valor FOB da mercadoria, certo? A gente vai agregando ao longo do processo de importação um valor de frete internacional, o importador vai ter algumas despesas inerentes ao processo, certo? Ele vai importar uma mercadoria onde ele pretende revender ela com uma margem de lucro, e quando essa mercadoria chegar no Brasil, exceto aqueles casos de ex-tarifário, ele vai ter que recolher os impostos. Então, o seguro vai ser calculado sobre essas verbas que o cliente resolver garantir como, como carga assegurada, multiplicado por uma taxa de seguro que vai depender do tipo de mercadoria, do tipo de transporte, o volume que cada cliente tem, enfim, aí vai depender muito do caso, tá? Tá.
E como uma empresa pode encontrar o modelo de cobertura ideal para a demanda da logística dele? Tá, bom, nesse caso, a gente primeiro precisa entender a operação de cada cliente. A gente entendendo a operação do cliente Soraya, a gente vai saber que ela tem algumas particularidades. E aí a gente vai, num primeiro momento, classificar a sua cobertura de seguro como a ampla A, que é como a gente falou agora há pouco, que seria a cobertura que o mercado opera hoje, e a gente vai identificar as particularidades. Então, vamos imaginar que a Soraya aqui está importando, por exemplo, uma mercadoria congelada ou refrigerada. Eu vou ter uma cobertura específica para atender a carga refrigerada ou congelada. E assim por diante, conforme o tipo de mercadoria, seja uma carga projeto, seja uma carga em container, cada uma vai ter sua particularidade e a gente vai fazer um enquadramento e botar coberturas adicionais para atender a demanda deste cliente. Tá? Tem algum tipo de carga que tem alguma regra especial na contratação do seguro? E se tiver, o que pode se fazer nesse caso? Carga com... Deixa eu pensar um pouquinho. Vamos pegar um exemplo assim, Soraya. Muitas vezes o cliente tem uma frequência de importações, certo? Vamos supor que eu importo aqui, eu tenho uma indústria metal-mecânica e importo com uma frequência bobina de aço todo mês, um volume X. E eu, Carlos, não sou do mercado segurador e vou importar um maquinário de, sei lá, 100 milhões de dólares. Vou montar uma indústria nova e uma bela instalação. O que vai acontecer? Bom, se eu pagava tanto de seguro na frequência que eu tenho, eu vou estar com um embarque de 100 milhões, consequentemente, eu imagino que o mercado segurador vai me dar uma taxa mais baixa porque eu tenho um volume maior para oferecer. E no mercado segurador é totalmente diferente. É inversamente proporcional ao, por exemplo, se eu for falar um pouquinho de frete, quanto maior o volume, menor vai ser, imagino eu, o valor do meu frete. No seguro é o contrário. Se o valor for muito alto, o que a gente esbarra na capacidade financeira que cada seguradora tem. Então, vai ter que ser feito o seguro do seguro. A seguradora A vai ter que se juntar com várias seguradoras para garantir o seguro deste embarque de valor muito alto. Ou fazer um resseguro, que são empresas que atendem às seguradoras quando se trata do embarque de valor muito alto. Então, esse seria um caso que eu poderia citar aí para você. Tá? Carlos, de curiosidade, tem alguma carga que vocês não aceitam fazer seguro? Existe isso? Olha, o mercado segurador tem algumas mercadorias que têm as suas dificuldades, certo? Não vamos dizer que não possa ser feito, mas por questões de compliance ou por interesses internacionais, nenhuma seguradora faz seguro para armas, armamentos, certo? Para evitar que se estimule o consumo da guerra, vamos chamar assim, Uhum. certo? Então seria uma mercadoria mais complicada a título de encaixar uma contratação de seguro. Não que a gente não faça. Tem situações, a gente tem clientes aqui que transportam armamentos, mas são operações isoladas, mas a princípio seria um produto que o mercado segurador tem bastante restrição. Algum produto químico? Não, produto químico até poderia ter, por exemplo, barra de ouro, aí sim, mas produto químico não. Produto químico, o Ah, mercado ele não teria essa restrição, mas barras de ouro, por exemplo, a gente teve um evento, acho que foi ano passado, inclusive, em Guarulhos, ou início de 2020, agora não recordo bem, também não onde lembro. houve um roubo aí no Uhum. aeroporto de Guarulhos de 700, um valor considerável de ouro. Aquela operação, com certeza, não tinha cobertura de seguro. Complicado. Pesado, hein? Pesado, exatamente. Carlos, quais são os requisitos que a empresa deve levar em consideração na hora de selecionar um parceiro para fazer o seguro da sua carga? Soraya, quando a gente está falando de seguro de transporte, um seguro de carga, nós estamos falando uma venda muito técnica.
Não é simplesmente eu lançar um valor e eu já existiu um custo de seguro. Então, hoje no mercado de seguro, existem várias corretoras que operam com seguro dos mais diversos produtos, certo? Mas o seguro de transporte internacional, a corretora tem que ter uma expertise. Ela tem que conhecer Comex, ela vai ter que entender seguros e Comex para poder falar, por exemplo, como nós trabalhamos com vocês. Nós temos uma parceria com a Plus Cargo, vocês entendem muito de transporte, vocês têm toda essa expertise e a gente conseguiu juntar a expertise de seguros com transporte para poder beneficiar os teus clientes, de forma que hoje vocês têm oferecido um serviço completo de transporte internacional, agregando outros produtos que é a necessidade da maioria das empresas. E no momento a gente encaixa o seguro também, certo? Unindo a expertise das duas empresas. Legal. Hoje eu conversei com o Carlos Lino, da Gescorp Seguros. Obrigada por dividir tanto conhecimento com a gente, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade de participar e fico à disposição para eventos futuros aí, Soraya. Obrigado. Legal, obrigada. A Plus Cargo está no LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram e Facebook, com um conteúdo exclusivo para quem quer entender mais sobre como fazer bons negócios em comércio exterior. Acompanhe nossos canais. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima.